As últimas luzes de Berlim tremulavam como velas prestes a morrer, quando a noite caiu pela metade do mundo em guerra. O som distante dos canhões soviéticos ecoava através da cidade como um coração doente, batendo lento e regular, cada explosão uma lembrança de que o tempo estava acabando. Dentro do bunker enterrado sob a chancelaria, o ar tinha gosto de poeira metálica e gasolina velha. Havia um silêncio nervoso, o tipo de silêncio que só existe quando todos os presentes sabem que a história está prestes a quebrar. Era abril de 1945, e embora nenhum calendário precisasse dizer, cada homem e mulher naquele bunker sabia que haviam entrado no último capítulo. A superfície trepidava, as paredes vibravam com impactos vindos da Zona Leste. Soldados soviéticos avançavam rua a rua, tijolo por tijolo, como se quisessem arrancar a própria alma da cidade. Era possível ouvi-los quando o vento mudava menos gritos abafados, motores, o eco áspero de ordens dadas em russo. A poucos quilômetros dali, o fronte colapsava como um corpo atingido no peito. Mas ali dentro, o Führer ainda tentava sustentar a fantasia de que tudo era reversível, de que uma contraofensiva surgiria da névoa, de que algum exército fantasma que ele jurava existir retornaria para salvar Berlim. Mas as mentiras que ele alimentara durante anos agora estavam nuas, e a única pessoa que ainda tentava acreditar nelas era ele mesmo. A mesa de mapas estava coberta de marcas vermelhas, todas apontando para o centro da cidade como feridas abertas. Os generais evitavam tocar nos pinos, como se cada um fosse uma sentença. O general Krebs olhava fixamente para um ponto vazio, o olhar perdido de quem já atravessou a fronteira entre disciplina e desespero. Do outro lado da sala, Wilhelm escutava o bombardeio, calculando mentalmente quanto tempo restava até que as posições externas se rompessem. Ninguém falava a verdade. Ninguém ousava dizer aquilo que todos sabiam. A Alemanha estava caída, de joelhos, com a lâmina já encostada na nuca. Hitler se aproximou do mapa como um homem aproximando-se da borda de um precipício. O rosto estava mais pálido do que qualquer retrato jamais revelaria. Os tremores involuntários na mão esquerda eram agora constantes. A doença que ele escondeu por tanto tempo já não podia ser contida. Era estranho vê-lo assim, diminuído, quase frágil, como se a figura monstruosa que dominara a Europa tivesse sido arrancada de dentro dele e restasse apenas o corpo pequeno de um homem comum e encolhido. Seus olhos, antes tão duros, tinha um brilho vidrado, uma mistura de raiva e incredulidade que só aparece quando o destino se apresenta sem máscara. Ele apontou para a marca vermelha sobre a ponte Báltica e perguntou, com a voz baixa, quase fraca, e o 12º Exército? Endrici vai romper? Ou não? Ninguém respondeu de imediato. Goebbels observava em silêncio, com as mãos cruzadas atrás das costas. O ar parecia congelar. Krebs pigarreou, hesitante. Finalmente, disse aquilo que não podia ser evitado. O 12º Exército não viria. Estava cercado, impossibilitado de qualquer movimento. A cidade estava isolada. A sala ficou imóvel. Hitler fechou os olhos por um segundo longo demais, como se tentasse acordar de um pesadelo. As explosões ao fundo pareceram mais distantes por um instante, e então mais perto, como se a própria cidade estivesse prendendo a respiração, esperando sua reação. Ele levantou a cabeça devagar. Seus lábios se moveram num sussurro rabugento, quase infantil. Eles me traíram. Todos me traíram. Era a frase que ele repetia sempre que a realidade o confrontava. Mas agora soava diferente. Não como acusação, mas como requiem, como se estivesse, pela primeira vez, admitindo a si mesmo que não havia mais ninguém no seu lado do tabuleiro. Do lado de fora do bunker, Berlim se dissolvia. Edifícios em chamas refletiam na água escura dos canais. Pedaços de pôsteres com propaganda rasgados dançavam pelo vento, flutuando sobre escombros como relíquias de uma fé quebrada. Famílias desciam para porões abarrotados, levando apenas água e cobertores, enquanto colunas soviéticas avançavam pelos bulevares arruinados. A artilharia iluminava o céu como tempestades artificiais. Era uma noite que parecia não acabar. Dentro do bunker, a tensão aumentava. Eva Braun tentava manter um semblante calmo, mas suas mãos tremiam discretamente
ao acender um cigarro, Goebbels cochichava com sua esposa sobre a evacuação das crianças. Mas ambos sabiam que nada mais seria evacuado. As portas estavam seladas pela própria narrativa que escolheram viver. Agora, eram prisioneiros do destino que ajudaram a moldar. Hitler pediu para ficar sozinho na sala por alguns minutos. Os guardas saíram em silêncio, sentindo que algo importante estava prestes a se quebrar. Quando a porta se fechou, ele ficou diante do mapa, imóvel, respirando de forma irregular. O som do bombardeio parecia atravessar o teto, cada impacto caindo como batidas de martelo sobre sua consciência. Ele se aproximou do mapa e, com um movimento lento, tocou a fronteira oriental com a ponta dos dedos, seguindo o caminho que seus exércitos percorreram anos antes. A Operação Barbarossa menos aquela promessa de vitória rápida, aquela fantasia de um império ilimitado. Agora era apenas uma mancha vermelha se aproximando de Berlim. Ele lembrou do verão de 1941, do calor sufocante, dos discursos inflamados, da confiança absoluta de que a história se curvaria diante de sua vontade. Lembrou da vastidão russa, dos campos intermináveis, dos soldados alemães, marchando com músicas que prometiam glória eterna. Lembrou das ordens, dos mapas, da arrogância. Mas agora, no fim de tudo, as memórias chegavam como fantasmas cobrando um preço. Cada decisão, cada erro, cada recusa em ouvir seus próprios generais retornava como sussurros na escuridão. Quando a porta voltou a abrir, Hitler estava com as mãos apoiadas na mesa, a cabeça baixa. Ele levantou devagar, virou-se para Krebs e perguntou, com um fio de voz, se eu ordenasse uma contraofensiva com todas as forças remanescentes, ainda haveria chance? Era uma pergunta mais triste do que desesperada. Krebs hesitou por longos segundos. A mentira seria inútil. A verdade, inevitável. Meu Führer, não há forças suficientes, nem combustível, nem munição. A cidade está perdida. Foi naquele instante, naquele silêncio que seguiu, que algo dentro de Hitler pareceu quebrar. Não de forma dramática, mas de forma quase imperceptível, como um galho que cede ao peso do inverno. Seus ombros desabaram alguns centímetros. A mão que segurava a bengala tremeu mais forte. Ele desviou o olhar, como se a própria sala o encarasse. E todos que estavam ali perceberam, com uma clareza gélida, que aquele foi o momento. O momento em que Hitler finalmente entendeu. O momento em que percebeu que nada mais podia ser salvo. A partir dali, a atmosfera no bunker mudou. Era como se a derrota finalmente tivesse sido autorizada a entrar. Goebbels tirou os óculos e esfregou os olhos em silêncio. Eva Braun tragou o cigarro com força, como quem tenta respirar mais vida do que o sangue tem. Os guardas olhavam para o chão. Os mapas, antes instrumentos de comando, agora eram apenas testemunhas mudas de uma ambição fracassada. A realidade continuou se fechando ao redor deles como uma mão gigante. Os soviéticos avançavam pela ponte Weidendamer. A artilharia atingia a chancelaria com intervalos menores. O chão do bunker tremia com frequência crescente. Havia cheiro de concreto moído no ar, misturado ao suor dos homens encarcerados com seus próprios destinos. Radiooperadores tentavam ainda enviar mensagens, mas a maior parte das linhas externas já estava morta. Hitler convocou seus últimos oficiais para um discurso improvisado. Não era mais o orador carismático do início da guerra. A voz estava rouca, os olhos fundos, as palavras arrastadas. Ele falou sobre traição, sobre coragem, sobre sacrifício. Mas havia uma quebra perceptível. Havia cansaço, havia algo que soava menos como comando e mais como confissão. Alguns oficiais evitaram olhar diretamente para ele, temendo que seus rostos revelassem a verdade que todos carregavam. Aquela guerra estava acabada e a Alemanha não tinha mais como respirar. Enquanto isso, na superfície a cidade era consumida pelo caos. Tanques T-34 passavam por ruas estreitas, esmagando destroços, abrindo caminho entre ruínas que antes eram apartamentos, lojas, cafés. Havia corpos de cavalo no meio das avenidas, odor de pólvora e carne queimada. Mulheres percorriam corredores subterrâneos, procurando água. Crianças choravam com os ouvidos cobertos por mãos trêmulas. No bunker, Hitler caminhava lentamente pelos corredores estreitos,
acompanhado apenas pelo eco de seus próprios passos. Ele entrou em seu aposento particular e fechou a porta. O silêncio ali era quase absoluto. Apenas o abafado impacto da artilharia chegava, como trovões muito longe. Em cima de uma mesa, algumas fotos antigas estavam espalhadas. Ele jovem, discursos, marchas, momentos que agora pareciam pertencer a outra vida. Ele sentou-se e passou a mão sobre uma delas. Por um instante, a expressão em seu rosto revelou algo raro. Não arrependimento, mas consciência. Consciência do tamanho do fracasso, da profundidade do abismo que cavara com suas próprias mãos. Horas passaram como dias. O cerco soviético apertava. A cada minuto, o som da guerra se aproximava mais do coração do bunker. Generais correndo, mensageiros trazendo relatórios cada vez mais curtos, cada vez mais sombrios. Eles tentavam organizar defesa, mas a verdade era que não havia defesa possível. O destino já estava decidido. Então, veio a última reunião. Hitler entrou devagar na sala central, apoiando-se na bengala. Eram pessoas que haviam sustentado seu mundo por anos, e agora eram as testemunhas finais da queda. Ele falou por longos minutos, mas tudo soava como despedida. Não havia ordens, não havia planos, apenas fragmentos de convicção e desespero. Quando terminou, o silêncio parecia uma cortina pesada cobrindo o ambiente. Ele se despediu de alguns individualmente, apertou mãos, murmurou palavras que ninguém mais lembraria. Sua postura oscilava entre fragilidade e rigidez, como se tentasse manter a imagem de líder até o último segundo, mesmo sabendo que já não havia liderança a oferecer. Pouco tempo depois, retirou-se com Eva Braun. O corredor que levava ao aposento final parecia mais longo do que nunca. Alguns guardas evitaram olhar. Outros fizeram continência pela última vez. A porta se fechou atrás deles com um clique seco. E todos souberam que aquele som carregava séculos de história. O bombardeio continuava. A cidade estremecia como um animal ferido. No bunker, alguns choravam em silêncio, outros permaneciam imóveis, como estátuas abandonadas em um mausoléu. E então, entre um impacto e outro, um som curto, menos abafado, inconfundível, ecoou atrás da porta fechada. O destino estava selado. Lá fora, a guerra continuou por mais um dia, mas o Império já estava morto, antes mesmo de ser formalmente derrotado. Quando os soviéticos finalmente chegaram ao bunker, quando as bandeiras foram içadas sobre as ruínas de Berlim, quando o Reich caiu como um colosso vazio, havia algo quase simbólico no silêncio que permaneceu após a última explosão. A poeira assentava sobre os escombros, cobrindo tudo com a mesma cor. Prédios, ruas, corpos, sonhos. Uma cidade inteira respirava pela primeira vez sem medo, e o ar frio da madrugada parecia carregar um luto profundo. Hitler acreditara que seu império duraria 1000 anos. Durou 12. E naqueles últimos instantes, naquele bunker sufocante, naquele momento congelado em abril de 1945, ele finalmente viu aquilo que recusara por tanto tempo. Não restava mais nada, nem exércitos, nem aliados, nem esperança. Apenas o fim. E assim, o dia em que Hitler percebeu que nada mais podia ser salvo tornou-se o dia em que o mundo começou a recuperar o fôlego sobre as ruínas. Anos depois, novas cidades nasceram, novas vozes surgiram, novas crianças correram por ruas que antes eram sombras. A história seguiria em frente, como sempre faz. Mas aquele instante, o momento exato em que um tirano enfrentou o vazio, menos, continua ecoando como um aviso, um lembrete frio de que nenhum império construído sobre ódio, mentira e destruição pode permanecer. Cedo ou tarde, é engolido pela própria escuridão que alimentou. E foi assim que Berlim, consumida pelo fogo, testemunhou o fim de um delírio e o início de um renascimento. Um silêncio final envolveu o mundo, e desse silêncio surgiram as primeiras sementes de uma Europa que aprenderia, a duras penas, o preço da ambição sem limites. A neve caiu dias depois, fina, delicada, cobrindo os escombros como um manto pálido, e naquele cenário quieto, quase sagrado, parecia que a própria natureza tentava purificar o que a guerra havia corrompido. Onde antes havia gritos, agora só havia vento. Onde antes havia destruição,
Agora havia descanso. E a história menos paciente, Eterna Menos virou mais uma página.